Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Atenção Difusa Mulher, que traz para o nosso bate-papo um tema sempre relevante que faz diferença no cotidiano das mulheres e de suas famílias. E para que o nosso projeto alcance mais pessoas, é muito importante que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Não custa nada. E assim que você se inscreve, já começa a fazer parte do nosso universo, pois lembrando que aqui também é o seu lugar de fala. E um outro recado muito importante. Assistam o vídeo até o final, assim vocês não perdem nada sobre os assuntos abordados por nossas entrevistadas, porque são entrevistas sempre muito interessantes, sempre muito relevantes. Então esse é o recado. Assiste o nosso vídeo até o final, que vocês não vão perder nada. E é muito importante também que vocês deixem os seus comentários. A opinião de vocês é muito importante para a gente. E nos siga no nosso Instagram, o endereço está aqui na tela. Tem muita coisa bacana lá também. Confere lá e segue a gente lá no Instagram. Então, vamos ao vídeo. Na luta contra o câncer, a fisioterapia oncológica vem se tornando uma grande aliada, devolvendo capacidades funcionais, otimizando as chances de sucesso no tratamento, prevenindo distúrbios, além de garantir a autonomia dos movimentos, superando limitações. Principalmente no caso de pacientes acometidas pelo câncer de mama. E quem fala conosco sobre o tema é a fisioterapeuta Renata Diniz. Ela é pós-graduada em fisioterapia em oncologia, com formações em fisioterapia no câncer de mama, laser terapia e linfedema secundário ao câncer de mama, entre outras especializações. Então, Renata, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Olá, como vai? Eu que agradeço. Espero conseguir ajudar vocês um pouquinho de informação em relação a esse assunto que é super importante. Muito importante mesmo. Então, Renata, e quais são, então, os objetivos da fisioterapia oncológica e quais os benefícios são gerados para os pacientes? E quando que ocorre a indicação dessa terapia? Bom, vamos lá. A gente pode dizer que os objetivos, né, da fisioterapia oncológica é preservar, manter, recuperar a capacidade funcional, né, dessa paciente, que no caso que a gente está dizendo aqui dos pacientes com câncer de mama, e as pacientes geralmente chegam para a gente, né, num pós-operatório, então às vezes perde um pouco da função, né, do braço, às vezes as pacientes vêm para a gente com um pouco de dor, então o nosso objetivo é esse, né, diminuir o quadro de dor, diminuir os edemas e ajudar na recuperação funcional dessa paciente. E isso tudo a gente visa a melhoria da qualidade de vida, né, melhorando a melhoria da qualidade de vida. A gente hoje em dia, nós somos mulheres multifuncionais, né? Então, a partir do momento que a gente passa por um procedimento cirúrgico que te impede, né, que te impede realmente que você desenvolva algum movimento, que te atrapalhe com alguma coisa, a gente precisa de fato devolver, né, essa qualidade de vida dessa mulher, ajudando nos aspectos físicos, emocionais. E em relação à indicação, essa paciente chega para a gente hoje, né, o nosso quadro hoje é uma indicação de um pós-operatório, né, ela chega no nosso após o procedimento cirúrgico, após a cirurgia da retirada do tumor da mama, ela é encaminhada para a fisioterapia. Mas isso é uma coisa assim que é o nosso quadro hoje, tá? A fisioterapia tem outras ações anteriores a essa, mas o quadro hoje de indicação é realmente após o procedimento cirúrgico. Então, Renata, pois é, mas essa fisioterapia ela é indicada só para pacientes acometidas pelo câncer de mama, que foram, no caso, como você diz, né, as pacientes que foram mastectomizadas com a retirada total da mama, ou essa indicação estende para outras cirurgias oncológicas? Se existe essa fisioterapia, pode ser trabalhada em outras situações. E no caso das mulheres, né, como você já adiantou um pouco, fala um pouco sobre essa melhoria na qualidade de vida, porque o aspecto, acho que emocional, pesa muito a questão da autoestima, desse resgate. Fala um pouco sobre isso com a gente. Muito. Em relação à sua pergunta anterior, primeira, né? Não é somente pacientes mastectomizadas, porque a gente tem vários procedimentos cirúrgicos, né? O médico vai definir de acordo com o tipo de tumor que essa paciente tiver, então não necessariamente vai ser uma mastectomia, ela pode fazer retirada somente de um quadrante, né, com uma margem importante, pode fazer uma adenomastectomia, né, ela pode poupar pele ou não, poupar a área do mamilo, então tem vários tipos de cirurgias, então não é só realmente a mastectomia. Todas as cirurgias que forem feitas, né, para tentar solucionar a questão do câncer de mama têm indicação, né,
são pacientes que são realmente indicadas para fisioterapia, independente do tipo cirúrgico, do tipo de abordagem cirúrgica dela. Em relação a esses aspectos, é o que a gente comentou um pouquinho nesse começo. As pacientes chegam para a gente muito fragilizadas, né? É um assunto de fato, é um diagnóstico que não é fácil da gente ter, né? Então, essa parte, esse aspecto emocional conta muito, né? Ele interfere muito em toda a parte que a gente pode dizer. A paciente chega para a gente, de fato, fragilizada emocionalmente, e aí você tem um braço que você não consegue desenvolver as atividades que você faz no seu dia a dia, um simples ato de lavar os cabelos, né, de prender o cabelo, de colocar uma roupa no varal, atos simples que a gente faz, né, no nosso dia a dia, às vezes são prejudicados por causa dessa abordagem que foi feita. A abordagem não é somente na mama, às vezes elas fazem uma abordagem da axila, né? Então isso acaba impedindo um pouco o movimento. Então essa restrição de movimento e esse aspecto que já foi, né, assim, prejudicado com o diagnóstico, a paciente chega para a gente realmente muito fragilizada. Então, a fisioterapia, a gente consegue ajudar essa paciente a devolver essa qualidade de vida, né? O fato de você fazer coisas que você sempre fez no seu automático, né? É automático a gente fazer qualquer tipo de coisa. Às vezes a gente está na cozinha, às vezes a gente quer pegar alguma coisa no armário, na parte de cima do armário você não consegue, porque você tem essa amplitude de movimento do braço prejudicada por causa dessa abordagem cirúrgica. Então, o retorno dessa qualidade de vida, de coisas às vezes simples, que para as pessoas podem ser bobas, né, mas para a mulher que passa por isso, é de extrema importância. Então, a fisioterapia oncológica é uma coisa nova, é uma coisa recente, né? E muitas mulheres, elas passam por isso tudo que você falou, e todas essas dificuldades, e isso, que o tratamento já é agressivo, então muito interessante esse resgate. E no caso, como que a fisioterapia ela atua em cada fase da doença? Envolvendo a prevenção, a etapa pré-cirúrgica, você falou da questão do pós-operatório, mas e essa atuação na etapa pré-cirúrgica? E para a realização dos exercícios, principalmente no pós-operatório, todas as mulheres estão aptas a fazê-lo? Cada caso é um caso? Fala um pouco para a gente sobre isso. Tá, em relação ao que eu comentei, hoje o nosso quadro de receber paciente é no pós-cirúrgico. Só que a fisioterapia é muito ampla, né? Igual você falou, realmente é uma área nova, que muita gente não tem nem conhecimento que existe, né? Que a fisioterapia atua, e a gente não atua só no pós, a gente não atua só para reabilitação, que é mais a fisioterapia ligada com a reabilitação, né? Mas no caso da fisioterapia oncológica, a gente tem o que a gente chama de pré-habilitação, a habilitação e esse pós, que já acaba sendo a reabilitação. Então, essa paciente, ela pode vir para a gente, o ideal seria, né, quem sabe daqui uns dias, um tempo, essa paciente possa vir para a gente num período de pré-habilitação, quando ela recebe o diagnóstico e ela é encaminhada para a fisioterapia. A fisioterapia tem tem muito para poder acrescentar para essa mulher, né, com orientações, com informações. A paciente pode vir antes para poder fazer manutenção daquele tônus que ela tem, para evitar que ela perca essa capacidade de desenvolver os movimentos. Isso realmente acontece, né? Isso pode acontecer, não é 100%, tá? É um quadro que geralmente acontece. Então, essa paciente, essa fase de pré-habilitação é muito importante. Às vezes, orientações que a gente mesmo da fisioterapia faz, né, com a intenção de informar essa paciente, olha, quando fizer a cirurgia, pode ser que aconteça isso, então a gente vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, então informações, orientações para essa paciente chegar nesse procedimento cirúrgico, já sabendo o que vai acontecer, o que pode acontecer, e com isso ela já está se preparando, né? Então tem a fase da pré-habilitação, da habilitação, que é nesse meio. Também ela vai estar fazendo as atividades, os exercícios para poder manter essa musculatura, evitar que perca, né, um pouco de musculatura e um pouco de funcionalidade desse braço. E na reabilitação, que foi o que eu falei, em relação aos exercícios. Todas as mulheres, sim, estão aptas, cada uma, no caso, é claro, dentro da sua capacidade. Isso depende muito de como a mulher vai chegar para a gente. Né? A gente recebe mulheres em várias fases do tratamento oncológico. Né? Às vezes ela chega para a gente só fez a cirurgia e ainda não sabe se ela vai fazer quimioterapia, se ela vai fazer radioterapia, e isso tudo influencia também no desenvolver dessa paciente. Mas todas as pacientes que passaram pelo procedimento cirúrgico estão aptas, sim, a fazer os exercícios, né, a fisioterapia, quando chega para a gente, claro que respeitando, a gente faz uma avaliação, né, bem
bem individual e cada uma chega com uma dificuldade ou não e com uma peculiaridade. A gente vai trabalhar em cima do que essa paciente apresentar para a gente. Que bom, isso é uma boa notícia. Então, mas essa reabilitação, como você diz, ela é rápida, ela é demorada? Quais são os fatores, você já adiantou um pouco, os fatores ou as condicionantes que devem ser observados, como você falou que é caso a caso, né? Para que essa fisioterapia ela aconteça de forma precoce e eficaz. E assim, uma pergunta, já que é uma fisioterapia recente, essa fisioterapia oncológica, e para aquelas mulheres que já fizeram a cirurgia há mais tempo, por exemplo, há 5 anos, há 10 anos, é possível passar por essa fisioterapia e alcançar bons resultados? Sim, é sim. Respondendo primeiro, infelizmente a gente não tem como pontuar. Ah, é rápido, é demorado? Eu não tenho como saber. Entendeu? Isso vai depender de como essa paciente chega para a gente, né? A paciente, às vezes, chega com um grau de limitação muito grande e se ela não tiver feito a radioterapia, a gente precisa dar uma acelerada mesmo no tratamento, porque ela precisa de uma posição específica para estar fazendo a radioterapia. Então, a gente precisa acelerar esse tratamento, né, esse trabalho realmente com o braço, ela precisa desse posicionamento aqui. Se a paciente não tem esse posicionamento, ela não consegue fazer a radioterapia. Então, se ela não consegue, ela interrompe o tratamento. Né? Então, essa paciente vai chegar para a gente vai ter que dar uma guinada no tratamento, mas isso vai depender muito. Tem pacientes que já chegam em outros momentos, né, e que ela pode realmente ser liberada com um pouco mais de rapidez do que outras. Então, eu não tenho como pontuar, é rápido ou então não, é muito demorado. Isso vai depender de cada uma mesmo, da forma com que cada uma vai chegar para a gente, né, na fisioterapia. Então, assim, só para você ter uma noção, eu tenho pacientes que eu consigo liberar com 10 atendimentos tem alta, tem pacientes que com 30, 40 estão comigo, sabe? Então, assim, a gente não tem realmente como pontuar, como dizer se o tratamento é lento ou se o tratamento é demorado, isso vai depender realmente de cada uma, da forma com que elas chegarem pra gente. Em relação a essa questão que você perguntou, foi das pacientes antigas, né, que já tiveram o câncer anteriormente. A gente tem sim, né, eu quero dizer que a fisioterapia sempre tem o que acrescentar, o que ajudar para essa paciente, independente de como ela chegar para a gente. Nem que seja com uma melhoria da mobilidade, com uma melhora da dor. O tratamento o tratamento oncológico para essas pacientes, ele envolve vários recursos, né? Então, a gente tem a fisioterapia, a terapia manual, que é muito importante. A gente trabalha com a drenagem linfática, com mobilidade, com exercícios, né? Então, assim, independente de como essa paciente chegar para a gente sempre vai ter o que acrescentar, né? O que ajudar para essa paciente. Tem pacientes que chegam, eu tenho pacientes lá que são com o diagnóstico um pouco mais antigo, que cursam com linfedema, né? Então, a gente tem como ajudar. O linfedema é uma condição crônica que não tem cura, mas ela tem tratamento hoje muito eficaz. Então, a gente melhora muito a qualidade de vida dessa paciente, que às vezes sente muito peso no braço, o braço realmente está muito inchado. Então, a gente consegue, com a fisioterapia, ajudar muito a diminuir o tamanho desse membro e essa mulher parar de sentir esse peso tão grande, conseguir mobilizar esse braço, voltar, né, a fazer praticamente tudo o que ela fazia antes de ter realmente essa condição. Muito bom. Então, Renata, muito obrigada pelas suas explicações, excelentes dicas. É uma novidade muito interessante, porque as pessoas que passam por essa cirurgia, por esses tratamentos, elas precisam realmente resgatar, superar as limitações. Então, muito obrigada mesmo pela sua participação, pelas suas dicas. Valeu muito. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho, pelo menos, né, sobre a fisioterapia no câncer de mama. A gente tem uma gama de situações, né, que podem acontecer. Então, a dica que eu dou para as pacientes, né, que ou tiveram diagnóstico, né, que procurem sim, que pergunte, né, pro médico, que fale das suas limitações, que procure a fisioterapia e de preferência, né, a fisioterapia oncológica, que é que trata o paciente com câncer, não que as outras fisioterapias não tenham a capacidade, só que é bem específico, né? É bem específico, então que esses pacientes procurem, que essas pacientes façam o seu autoexame, não deixem de fazer, examinem as suas mamas, as suas axilas, qualquer coisa, façam os seus exames periódicos, né? A mamografia, a ultrassonografia, as mulheres que estiverem na idade para isso,
E qualquer alteração que identificarem, qualquer coisinha que virem, né, que tem de diferente na mama, procurem o seu médico, não deixe isso passar, que isso é muito sério. E graças a Deus, quanto mais cedo, né, quanto mais precoce for o diagnóstico, maior chance a gente tem de cura desse câncer de mama. É isso aí, Renata. Então, muito obrigada. Agradeço também a equipe do canal, o Sandro Alves e a Lígia Passos, dando aquele suporte nos bastidores para que a gente garanta aí um vídeo bacana para vocês, né? Um sucesso do canal. Então, obrigado à equipe. E se você gostou, curta e compartilhe para que mais pessoas vejam esse conteúdo valioso. Até a próxima. Tchau!